Bom, muito bom poder falar com vocês, pessoal. Bom, eu sou a Tayane Assad, eu sou responsável por comunicação corporativa na Vulcabras e ESG. E hoje eu vim aqui contar um pouco para vocês como que a gente traz inovação e tecnologia no mercado de artigos esportivos aqui no Brasil para competir no mercado global, né, de esportes, como é o mercado que a Vulcabras atua. E aí, qual slide que tá? Ah, tá aqui. Bom, hoje, dentro do nosso modelo de negócios, eu vou chegar já um pouquinho mais sobre quem é a Vulcabras. Eu vou trazer um pouco para vocês como que a gente faz mais perto. Como que a gente faz a gestão de resíduos, né, baseado na inovação e tecnologia para trazer competitividade para a indústria calçadista. Já me apresentei, não vou apresentar de novo. Mas antes de começar, eu vou apresentar um vídeo sobre a Vulcabras, falando quem é essa Sporttech brasileira que traz bastante inovação e tecnologia para as nossas marcas. Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce uma fábrica de resultados. Nas competições, nascem pódios, medalhas, recordes. Nas ruas, nos parques, nos treinos, nos eventos, nasce um novo ecossistema para apoiar os atletas e produzir alta performance. Nos laboratórios e nas universidades nascem novas pesquisas, novas invenções, novos materiais, que pedem novas máquinas para fazer novos produtos que vão gerar novos recordes. Nas fábricas nascem novas formas de produzir, usando energia 100% limpa e materiais 100% reciclados. Fábricas onde nasce o futuro, onde nascem novos profissionais e todos os dias nasce dentro de cada um deles a vontade de evoluir, junto com tudo que eles produzem. Hoje, somos mais de 18 mil colaboradores, fazendo a gestão de gigantes como Olímpicos, Mizuno e Under Armour, criando produtos que conquistam japoneses e encantam americanos. Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce uma outra visão de mundo, que se alimenta do melhor dessas duas palavras. A tecnologia e sua capacidade de criar e recriar, e o esporte, com a sua eterna fome de superação. Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce um país melhor a partir do esporte. Nasce a única Sporttech global, feita por brasileiros. Então, essa é a Vulcabras. E o que é ser uma Sporttech, né? O que isso significa? Hoje, o que a Vulcabras faz? Hoje a gente tem, na verticalização da pesquisa e do desenvolvimento, a gente tem hoje o maior centro de pesquisa e desenvolvimento de calçados esportivos da América Latina. A gente tem, na verticalização da indústria, a gente tem hoje duas fábricas super modernas, conectadas, são indústrias 4.0, que conseguem, somadas, levar um diferencial competitivo de inovação e tecnologia para as nossas marcas, né, a Olímpicos, Under Armour e Mizuno, para que elas possam competir no mercado brasileiro, trazendo tecnologia para competir nesse mercado, né? Então, a gente hoje tem, por exemplo, a Olímpicos, que não só está no mercado brasileiro, mas a Olímpicos hoje já tem vendas tanto para a América Latina como o mercado europeu, né? E a gente também tem inovação e tecnologia feita no Brasil, hoje sendo comercializado globalmente pela Under Armour, né? Tecnologia nossa sendo vendida globalmente. E recentemente a Mizuno, que está dentro de casa, já faz 2 anos e que também vem crescendo bastante com toda essa potência que a Vulcabras consegue levar para as suas marcas. E aí um pouco da Vulcabras em números, antes de a gente começar a falar especificamente sobre inovação na gestão de resíduos. A Vulcabras fechou o ano de 2022 com um faturamento de 2,9 bi, um crescimento de 32% no último ano, que em 2021 versus 2022
chegou a 56%, um lucro líquido que cresceu 85% no último ano. A gente vende, comercializa e produz 31,7 milhões de pares peças, são mais de 20 milhões de calçados esportivos. Somos mais de 18 mil colaboradores que são distribuídos em 5 unidades, sendo 2 fábricas, o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, um centro administrativo e uma unidade comercial aqui em São Paulo. E a gente tem as nossas 3 marcas, Olímpicos, Mizuno e Under Armour. Olímpicos, a nossa marca própria, onde nasce muita inovação e tecnologia. Mizuno e Under Armour, nossas marcas licenciadas, onde a gente consegue agregar muita tecnologia para elas competirem no mercado nacional. E falando um pouco de impacto positivo, né? Então, como que a gente entende impacto positivo? Primeiro que para a Vulcabras isso é uma premissa de negócio, né? Porque a gente sabe que o esporte tem a capacidade de mudar e de transformar, mas muito com a responsabilidade de como que a gente consegue levar tudo isso agregando para as comunidades onde a gente está inserido, né? Então, a gente tem 5 pilares, que eu vou comentar para vocês um pouco mais para frente, mas a gestão de resíduos hoje para a gente é um grande diferencial de negócio. A gente sabe que a gente está num mercado extremamente competitivo, a gente compete com gigantes globais, né, gigantes que têm as suas produções concentradas na Ásia, e a gente precisa competir com custo, né? A gente sabe que a gente parte, né, de uma mão de obra que lá fora ela é muito mais barata, né? Sabemos de onde está. A gente sabe que não tem certo ou não tem errado, a gente segue o Brasil e a gente tem orgulho do nosso jeito de tratar o consumidor, o colaborador. Mas a gente sabe que usar o material de forma eficiente é onde a gente consegue ali na gestão do custo trazer um diferencial competitivo. Então, para a gente usar da melhor forma, a gente precisa de muita inovação, né? Então, da concepção do design, das pesquisas de desenvolvimento, lá em Parobé, no Rio Grande do Sul, até a produção, né, que é o nosso buy process, a gestão do resíduo ela é fundamental para gerar esse nosso diferencial competitivo. Porque é usando a matéria-prima de forma mais eficiente que eu consigo trazer um custo competitivo sem perder inovação, sem perder tecnologia, sem entregar alta performance para o nosso consumidor final. E aí, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o que é o que a gente faz. Então, muita gente não imagina, mas hoje a gente já tem na composição DVA, né, que é o amortecimento aqui, 20% de resíduo reintroduzido da nossa própria produção, ele é reutilizado na produção do calçado, né? A gente tem uma tecnologia, ele não perde performance, né? O EVA mantém a sua característica e para isso a gente tem uma usina de reciclagem dentro de cada uma das fábricas para que a gente consiga viabilizar isso. Hoje, 100% dos plásticos que são resíduos fabris, e pode ser tanto da própria injeção do calçado, como também os cones das linhas, óculos, toda a parte de resíduos plásticos que a gente tem, eles são moídos na fábrica e eles voltam para o calçado, para o contraforte. O contraforte é essa parte de trás mais durinha aqui do calçado, ele é feito com plástico reciclado, né? A gente também tem uma linha, a gente vive para o esporte, o nosso foco é o mercado esportivo, mas a gente tem a nossa linha que ela tem a responsabilidade, que é uma linha de produtos de segurança, que chama Botas Vulcabras, mas ela absorve toda a parte de resíduos, tanto de EVA ou de plásticos, para comercializar isso em formato de botas de segurança, tá? Além disso, a gente tem toda a parte de indústria extremamente computadorizada, pensando na redução de resíduos. Então, hoje a gente tem o maior pátio de máquinas retilíneas da América Latina. O que faz a máquina retilínea? São máquinas como se fossem máquinas de tricô, que elas produzem o cabedal hoje já no tamanho exato daquela numeração, evitando resíduos. Então, eu tenho uma redução só nesse processo de mais de 10% de resíduos na produção do calçado, porque a parte de cima já nasce no tamanho exato do calçado. Além disso, a gente tem toda a parte de corte robotizada e com inteligência artificial, que ela lê o plano de produção, né? Lembrando que um dos nossos diferenciais é que a nossa produção ela é pulverizada entre números, tamanhos e modelos, né? Diferente de você comprar em grandes lotes, a gente consegue atender de forma fragmentada o mercado.
Então, os robôs, eles leem o plano de produção, eles olham o tecido que eles têm que cortar e eles estipulam qual a melhor forma, né, de cortar o tecido para que a gente tenha a menor perda. Então, a gente consegue aproveitar até 98% e ter o mínimo de sobra possível. E ainda assim, aquilo que sobra, a gente entrega para parceiros, vende para parceiros que usam isso em movelaria para poderem usarem isso como forma de reciclagem. Não, né? E é surreal pensar que uma produção tem 2% de sobra de tecido, né? Esse dado é sensacional. E se você pensar que na indústria de vestuário, às vezes chega a 40%. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso muita tecnologia, muita inovação. A gente não imagina, né? Exato. Isso numa fábrica que... Teve um jornalista que foi recentemente para lá e falou a encantada fábrica de calçados, né? Porque é realmente algo que a gente não imagina. E fora isso, aquilo que a gente não consegue realmente reutilizar, a gente tem parcerias que esses produtos são coprocessados em indústrias de cimento, né, na indústria cimenteira. E isso faz com que a gente consiga ter mais de 5.000 toneladas de resíduos reaproveitados em 2021. Só de EVA foram 685 toneladas, de plástico 167 toneladas, 295 toneladas de PVC. E acho que o dado mais legal aqui é 100% de reaproveitamento hoje na fábrica de Itapetinga, 80% na nossa fábrica de Horizonte, e a gente tem a meta aí, a gente tem a nossa ambição de, em 2030, chegar a 0 resíduo nessa fábrica também. Né? E aí, a gente tem um pouco de... Assim, a gente fala que o impacto positivo vai muito além dos resultados. Né? Eu trouxe aqui mais detalhes para vocês a parte de resíduos, mas a gente tem muito mais. A gente tem hoje, na fábrica de Horizonte, 100% dos efluentes são tratados. Né? A gente desenvolveu toda a fábrica para captar os efluentes que a gente tem e reutilizar isso dentro da nossa própria unidade. A gente tem um jardim maravilhoso, são 120 mil metros quadrados de reflorestamento dentro da própria fábrica. Então é algo bem bacana, a fábrica é linda e a gente conseguiu reduzir em mais de 50% o consumo de água potável que a gente tinha para a parte de operações. A gente tem também algo que muito nos orgulha, que é 100% dos nossos calçados são produzidos com energia eólica. Né? A gente está no Nordeste, então a gente está numa área que tem esse benefício, a gente precisava viabilizar isso na nossa operação e desde 2022, 100% dos nossos produtos são produzidos com energia eólica e 100% das nossas operações são com energia limpa. Então, a gente tem muito orgulho, né, e está na caixa dos nossos produtos, que é 100% feito com energia limpa, 100% feito por brasileiros. E, além disso, né, não só na parte de energia, a gente também tem outras coisas que a gente fala que são os nossos impactos positivos. Né? A gente está no Brasil, né, somos uma empresa feita por brasileiros, nossos calçados são produzidos por brasileiros, mas, mais do que isso, a gente sabe da nossa responsabilidade com a indústria, de fomento para a indústria nacional. 79% do nosso volume de compras no ano passado foram de fornecedores nacionais, sendo que 48% de indústrias do Nordeste. Né? A gente tem toda a parte de pesquisa e desenvolvimento feita no Brasil, né, em parceria com universidades e centros de pesquisas aqui do Brasil. Então, é a nossa forma de fomentar a inovação no Brasil, em parcerias com universidades, então, tanto com a Universidade de São Paulo como a Universidade de Caxias do Sul. A gente é feita por brasileiros, né? A gente fomenta a economia local. Nas cidades em que a gente está, a gente tem um IDH até 30% superior do que a média nacional. Né? A gente tem projetos sociais que estimulam a formação, né, técnica e suplementar desses nossos colaboradores e dos filhos desses colaboradores. E é isso. Esse é um pouco do que é a Vulcabras. Né? A gente vive ali para o esporte. E é um pouco disso que eu tinha para falar. Eu não falei de todos os pilares que a gente tem, né? Sim, acho que a gente acabou sobrando aqui um pouquinho de tempo para a gente falar. Mas, como impacto positivo, a gente tem uma agenda 2030 em que a gente se comprometeu ali com 5 grandes ambições. Então, a primeira delas, a gente quer que cada vez mais quilômetros sejam rodados, gerando cada vez menos resíduo. É a nossa ambição de 0 resíduos na operação, que eu comentei. A gente tem toda a parte de redução de emissão de CO2 na nossa operação direta, né, e influenciar os nossos parceiros. A gente está hoje presente em 19 mil pontos de venda. Nosso transporte é rodoviário. Então, junto com nossos parceiros, buscar alternativas para que a gente tenha no escopo 3 menor emissão de CO2
A gente tem o nosso compromisso de fomento na indústria nacional. Então, a gente tem ali ideia, a gente quer, para o próximo ciclo, até 10%, ampliar em 10% a compra de produtos nacionais, né? Isso vai vir de um crescimento grande dentro, principalmente de vestuário para as nossas marcas, para a gente fomentar ainda mais a indústria de vestuário aqui no Brasil e importar cada vez menos. A gente também tem a nossa ambição de levar esporte para todos, então a gente colocou ali que a gente quer pelo menos 1.000 crianças e adolescentes atendidos em projetos que a gente apoie de incentivo ao esporte. E a gente, com muito orgulho, já começou, a gente já tem alguns projetos em andamento, a gente tem uma escolinha de triatlon dentro do Ceará, que fica ao lado da nossa fábrica, que já atende hoje 50 crianças que são preparadas aí para o triatlon. E a gente tem também as nossas metas, as nossas ambições de diversidade e inclusão. Então, a gente quer, até 2030, 30% de mulheres em cargos de gerência ou diretoria e 35% de diversidade étnica racial. Então, esse é um pouquinho da Vulcabras. Eu tenho um vídeo que mostra um pouquinho sobre o impacto positivo. Boa. Eu acabei não passando ele na apresentação, mas eu acho que vale soltar o vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho de como que isso é feito dentro da fábrica. Uma Sporttech global, feita por brasileiros, que entrega cada vez mais produtos feitos com tecnologia e processos que geram cada vez menos resíduos, com energia 100% limpa, que é obcecada pelo ideal de impacto positivo e pensa diariamente como diminuir o impacto de cada etapa do seu modelo de negócio, que leva o propósito de construir um país melhor a partir do esporte, para além dos seus produtos, com projetos sociais que impactam a vida de milhares de brasileiros. Uma Sporttech global feita por brasileiros, que tem compromissos com um mundo sustentável materializados em 5 ambições. Prazer, nós somos a Vulcabras e vivemos para o esporte, cuidando do planeta e das pessoas. Isso aí, somos a Vulcabras. Muito bom. Eu tenho 2 perguntas, a gente vai abrir também pro pessoal. Quem quiser falar, é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Mas, assim, até como sociedade, vendo todos esses números que você trouxe, eu me sinto muito orgulhosa de ver o que a empresa está fazendo, o que pretende fazer. E aí eu queria que você ajudasse a gente também a como é que eu inicio isso na minha operação? Por onde que eu começo, né, a fazer esse impacto positivo? Legal. Acho que muita gente sempre nos pergunta, né? Essa pergunta é excelente. Sempre, como que eu, como gestor, começo, né, dentro da empresa? E algo que eu aprendi muito na Vulcabras, né, você chega com o ideal, né, queremos mudar o mundo, vamos fazer tudo, é que o maior impacto que qualquer operação de negócio pode ter é o próprio negócio existir, né? Então, o negócio ser rentável e poder reinvestir, por exemplo, na operação, reinvestir em inovação, reinvestir em contratar e crescer o negócio com novas pessoas sendo contratadas, por si só é um impacto positivo muito grande. Inclusive, na nossa matriz de materialidade, isso traz, né? O desenvolvimento econômico é um dos principais pilares para os nossos stakeholders. E tendo isso em mente, como é que a gente traz isso para o restante do negócio, né? O que a gente vai trazer é onde eu agrego valor para a minha operação, né? Trazendo retorno para a sociedade. Então, no caso da Vulcabras, o que a gente entende foi, para a gente, olhando tudo que a gente faz, né? Eu tenho pessoas, sociedade que eu consigo impactar. Como que eu faço isso? A gente estava no Nordeste, numa região afastada, a gente está a 1 hora mais ou menos de Fortaleza e a mais ou menos 1h30 de Ilhéus, dentro da Bahia. São cidades interioranas em que a gente chegou lá, principalmente no Ceará, em 95, numa região extremamente agrária. Então, como que a gente conseguiu transformar essa sociedade?
que a gente leva hoje programa de formação técnica para jovens, então esse é o nosso programa de jovens aprendizes, que ele existe para fomentar a educação nessas regiões, e também projetos de formação continuada. A gente tem muito caso, né? Numa das fábricas são 11 mil colaboradores e muitos chegam para a gente com analfabetismo funcional. Então a gente tem dentro das unidades escolas ali que fazem a alfabetização ou complementam o segundo grau desses colaboradores, né, como uma forma de desenvolver. E a gente já está lá, tem pessoas já com 4 gerações lá dentro e que hoje conseguem ter, né, padrões de vida que eles não tinham antes, né, por todo esse trabalho que a gente fez, porque a pessoa foi crescendo lá dentro da nossa operação. Então, tirando o lado de pessoas, o outro lado é a parte de resíduos, né? Eu estou numa indústria que, se a gente não cuidar, eu solto plástico, o EVA é um tipo de plástico, em montanhas, né? No vídeo vocês viram ali, aquilo é uma produção de poucas horas, o quanto que você tem de resíduos. Então, como a gente é verticalizado, a gente consegue trazer isso como desafio. Tá dando um zoom? A gente consegue trazer para o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento o desafio de como que eu consigo reinserir essa sobra dentro do processo produtivo, de forma que eles conseguiram criar uma composição dentro do EVA, né, para a gente conseguir aproveitar isso e praticamente ser zero resíduo dentro das nossas unidades. Então, é muito você olhar o seu negócio e onde você pode, porque senão também fica muito marketing, né? E isso, no final, não gera valor e não é sustentável, né? Porque o negócio, no final do dia, ele precisa ser rentável para poder reinvestir na sua própria operação. Muito bom. Sensacional isso que você falou da escola. Até brilha os olhos. E como é que tecnologias como o IA ajudaram nessa tomada de decisão, nos processos, para quando vocês mudaram o mindset para o impacto positivo? A gente foi atrás, então, de todas novas tecnologias que pudessem reduzir a geração de resíduos. Então, toda a robotização, né, da nossa área de corte já foi com essa mentalidade, né, de redução de resíduos. Onde você tem um grande desperdício se você não traz inteligência artificial, né? A gente precisa ali dos parâmetros robotizados para conseguir ler na agilidade que a gente precisa o melhor plano de corte para aquele material, e é uma área enorme que corta, né? A gente são só de calçados quase 20 milhões de pares. Então a gente conseguiu trazer para ali toda uma parte de inteligência para reduzir. Além disso, em 2019, 2020, a gente fez um investimento na fábrica de retilíneas, né, que são máquinas totalmente conectadas e robotizadas, que produzem toda a parte de solados, né, toda a parte de cabedal, toda a parte de cabedal, totalmente conectada, né? Elas estão conectadas com sistemas que ficam lá no nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, que, se eu estou tendo algum tipo de problema que pode estar me gerando um desperdício, porque uma peça que vai errada, né, que o fio rompe, que eu não consigo, é um desperdício, né? Isso aqui vira resíduo para mim. Então, na mesma hora, ela já se conecta com a nossa unidade de desenvolvimento. Isso é sistemicamente corrigido programação de produção, e isso volta para a unidade em questão de horas, para a gente reduzir o nível de resíduos que a gente tem. Então, assim, para a gente, o resíduo é uma fonte de diferencial competitivo. Com certeza. E ali é onde está o nosso DNA, para a gente conseguir trazer rentabilidade para o negócio. Então, soluções, a gente está sempre buscando novas formas. E meu grande sonho é conseguir reaproveitar 100% do pós-consumo, né? Que hoje a gente está dentro da usina. O meu grande sonho é o pós-consumo. A gente tem aí um desafio tecnológico ainda para ser resolvido, né? Como é que você consegue segregar? O calçado não é 100% segregado, mas faz parte, né? Eu acho que dentro de ESG, uma coisa que a gente tem que ter muito claro quando eu falo de sustentabilidade é que parte das soluções ainda vão ser desenvolvidas, né? E estar na Vulcabras e ter o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento lá dentro me faz ter a certeza, até porque eu conheço já alguns projetos embrionários que estão lá, que no futuro a gente vai conseguir aproveitar, inclusive calçados 100% no pós-consumo. Não, com certeza vai vir bastante coisa boa de vocês, já fica ansioso. Exato. E aí a gente tem aqui 4 minutinhos finais. Alguém tem alguma pergunta, quer pontuar algo? Bom, vamos lá. Oi, meu nome é Letícia. Eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu vou tentar focar.
Sobre a formação que vocês fazem com os colaboradores nas fábricas, se vocês têm essa formação voltada para a sustentabilidade, se eles compreendem a importância da sustentabilidade da empresa, tipo a sustentabilidade mais ambiental, né, pensando nesse pátio de fábrica e nesse resíduo no entorno. E uma outra dúvida, quanto tempo levou, a partir do momento que vocês falaram, vamos reduzir o resíduo, até chegar em ações práticas e resultados, em números? Se foi um processo longo ou se foi um processo que vocês conseguiram uma agilidade? Então, para a sua primeira pergunta, toda essa formação de sustentabilidade ela acontece dentro do nosso programa de qualidade, né? Então, dentro da fábrica, todos os colaboradores são treinados para que, né, na sua estação de trabalho eles coletem corretamente, eles são mostrados a importância. Todo mês de agosto a gente faz a nossa Semana da Sustentabilidade, onde a gente tem palestras de reforço para todos eles, né, para mostrar a importância disso. Então, sim, treinamentos constantes, né, e a responsabilização dele pela coleta dele no ponto de trabalho dele, né? E a sua segunda pergunta, quanto tempo, né? Assim, o início de tudo, a plantinha, a semente, começou lá em 2010, né? Mas a grande mudança para a gente veio pós-IPO, né? Quando a gente fez o re-IPO da empresa, a empresa já era listada, a gente fez uma injeção de capital que permitiu toda a modernização do nosso pátio fabril. Então, a aceleração de tudo isso, todos esses programas novos, ele vem de 2018 para cá, né? Acho que dá para mais uma pergunta. A gente ainda tem 3 minutinhos. Dá mais uma? Dá. Ali atrás. Lá atrás, ó. Bom dia. Parabéns, Tayane, pela palestra. Nitidamente, a gente vê que a empresa está fazendo a transição para a economia circular. Não sei se eu estou certo, acho que sim. Eu gostaria que você falasse um pouco dos desafios nessa transição que vocês têm encontrado, os principais desafios. Obrigado. Obrigada, ótima pergunta. Então, de fato, a economia circular para a gente, né, é o nosso grande lema. Então, desde você repensar, né, a necessidade da matéria-prima, recusar algumas, né, e depois que você decide usar, como é que você traz ela para ser, né, usada da forma mais eficiente. Para a gente tem hoje desafio que é a própria tecnologia, né, como é que você consegue ter novas formas de produção são criadas, novos compostos são criados, e você precisa com que eles sejam pensados como que você volta. E nem sempre isso anda na mesma velocidade, né? Tem uma questão geográfica, muitas vezes, né? Como a gente está em regiões um pouco mais afastadas, às vezes a logística reversa, ou você achar encontrar parceiros que você consiga, não é uma coisa muito fácil, né? E eu acho que hoje, assim, certamente são esses dois. É você encontrar de fato o parceiro para eventualmente reciclar e você andar no mesmo passo que o desenvolvimento para que você consiga reinserir e evitar o desperdício. Acho que acabamos. Acho que encerramos aqui o nosso tempo, cronometrados. Mas eu queria agradecer muito, primeiro pela sua disponibilidade de fazer o material, conversar com a gente, estar aqui enriquecendo muito o nosso varejo. E segundo, agradecer como uma cidadã em nome do que vocês estão fazendo, que é muito importante. Eu acho que cada vez mais a indústria ela tem que ter esse pensamento, essa vontade e se adequar nesse âmbito. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada, gente. galera. Bom evento.